Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas da manhã, 8 horas e 5 minutos, hoje manhã de quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Esse é o programa Encontros de Fé, são 8 horas e 5 minutos, entramos um pouquinho mais tarde hoje, né? Mas estamos aí trabalhando, crendo que Deus tem estado conosco, né? Fiquei um pouco de lado hoje aqui para vocês poderem enxergar melhor as imagens que tem aqui atrás. Vamos ver se aprova aqui esse projeto, esse novo formato. Pessoal, hoje quarta tem culto a partir das 20 horas na Parada 64, Dorival de Oliveira 5931. Faça a sua inscrição pelo telefone 996-321-740. 996-321-740. Né? Faça a sua inscrição e participe. E você que não pode vir por algum motivo, você pode acompanhar a nossa live a partir das 20 horas. Estaremos ao vivo pelo Face e também pelo YouTube. Né? Temperatura nesta manhã aí, aqui no estúdio está na casa dos 28 graus. Né? Na rua a temperatura está aí em Gravataí, tempo parcialmente nublado, temperatura, vamos ver atualizando, 20 graus. 20 graus a temperatura hoje aqui em Gravataí. Né? Dentro do estúdio, 28, está quente aqui dentro. Né? Pessoal, hoje tempo parcialmente nublado, algumas pancadas de chuva. Lembrando que também que nós temos culto amanhã à tarde, às 15 horas, né? A partir das 3 horas da tarde, tem reunião de Santa Ceia, inclusive. Santa Ceia do Senhor, aqui na Parada 64, na Dorival de Oliveira 5931. Não precisa fazer inscrição para participar do culto da tarde. É por ordem de chegada, né? Você chega sempre pelo estacionamento, pelos fundos, que nós estamos com uma portaria única. É uma portaria única, uma recepção única pelo estacionamento. Sempre álcool gel, máscara, todo o protocolo, né, de prevenção e cuidado aí a respeito do coronavírus. Tá certo, gente? Vamos ver quem é que está conosco nesta manhã. Né? Eu já vou fazer aqui como eu chamo a lição de casa, entrar no Facebook e já vou também curtir, compartilhar, né? E já vamos bater um papo daqui um pouco aqui a respeito da palavra de Deus. Final de semana também tem culto, sexta-feira de noite, jovens e adolescentes. Né? O pessoal vai chegando às 8 horas e entra a partir das... começa o culto a partir das 20h30, né? A partir das 8 horas o pessoal começa a chegar e às 8h30 da noite começa o nosso culto. Vamos ver quem é que está com a gente, quem é que está ligado conosco aqui. Vamos ver aqui, vamos curtir. Comentário eu não vou, mas vou compartilhar aqui com os demais pessoas do meu grupo. Tá aqui. Vamos ver quem é que está com a gente. A Inês Santana, a Vera Regina, um abraço a vocês. Dona Inês, minha mãe, Vera Regina, irmã em Cristo. A Marileia Ribeiro também. Paz, Pastor Márcio, Deus abençoe. O Maitá, irmãos em Cristo, Deus abençoe. Legal, Marilene. Marilene, Deus te abençoe. Obrigado pela participação. A Vivi também. Bom dia, Pastor Márcio. Deus abençoe grandemente o nosso dia na paz do Senhor Jesus. Legal, bênção. Abraço, carinho. Vivi. O Alexandre também está com a gente. Ele bota aqui paz. Paz, Alexandre. Deus te abençoe, viu? Boa tua participação. Que bom estar com a gente. O Mário Nunes também está conosco. Bom dia. Muitas bênçãos de Deus a nós todos. Legal, é isso aí. Mário, Deus te abençoe. A Márcia Fagundes Leite de Aguiar. Paz, pastor, Deus abençoe a todos. Obrigado, Márcia, Deus te abençoe. A Mara Nunes bota bom dia. Povo abençoado, me alimento da palavra. Legal, Mara. Joia, junto aqui estamos nos alimentando da palavra de Deus. A Vanise também está com a gente. Bom dia, pastor Márcio. Legal, Vanise. Abraço para o André, viu? Família querida, Deinha aí. Deus abençoe vocês. A Helena da Silva, bom dia, pastor Márcio e equipe. Deus abençoe sempre, amém. A Marileia Cristina está assistindo, abraço Marileia da Morado Vale, né? A Vera Regina Ramos bota bom dia, Deus abençoe, Deus está conosco. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Obrigada, legal, é isso aí, Vera. Carla Norato também bom dia Carla, bom dia também ao Jorge, um abraço, a família querida. A Bruna aqui que está acompanhando, está na técnica. A Neiva Matos, paz pastor, paz equipe, Deus abençoe grandemente vocês. Legal, Neiva, Deus te abençoe.
A Marileia Cristina bota aqui, bom dia, pastor, Deus abençoe. Obrigado, Marileia. Vamos ver quem mais. O Newton Rafael. Bom dia, pastor, Deus abençoe. Bom dia, Newton. Quem mais aqui? Margarete Pereira e Carlos Fanfa estão assistindo. Abraço, Fanfa, abraço, Margarete, Deus te abençoe. Fanfa, a Ereni também conosco. Kátia Rosane assistindo. Cláudia Antunes também assistindo. Pessoal ligado aqui, já batendo um papo conosco. Eu estou me sentindo meio estranho hoje de lado aqui, mas vamos ver se vai dar certo aqui, né, para vocês enxergar melhor as imagens. Senão eu volto para o centro da mesa. Pessoal, reforçando, hoje quarta-feira tem culto de fé de socorro e milagres aqui em Gravataí, não só em Gravataí, como em boa parte das igrejas encontros de fé, sedes, né, de cada cidade, de cada região. Muita gente nos acompanhando, nos assistindo, não somente a nossa live aqui, mas também o pessoal acompanha na sede em Porto Alegre. A partir das 11 horas da manhã tem o programa Mensagem de Fé com o pastor Isaías Figueiró e equipe. Somos uma família. Então, hoje à noite, né, são noites de fé, de socorro e milagres, é noite de oração, de intercessão, de participação. Acompanhe a live, acompanhe, coloque teus comentários, esteja orando, esteja te programando para tirar um tempo de oração e intercessão em favor das pessoas que estão sofrendo. Sabe que por intermédio da oração, em Tiago diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A nossa oração pode muito. A nossa oração tem poder. A nossa oração vai além da nossa, inclusive, da nossa capacidade de compreensão, né? Dá para dizer que às vezes a gente atira no que vê e acerta no que não vê. Já ouviram essa frase? Atirou no que viu e acertou no que não viu. A nossa oração era assim. A gente direciona e Deus sempre nos surpreende, né? Então, a oração do cristão, ela faz a diferença. E a tua oração, né, a tua participação, a tua intercessão para os cultos de quarta, de domingo, para qualquer reunião, né, ela é de extrema importância. É uma batalha espiritual. Lembre-se que nas cruzadas de fé de grandes homens de Deus, pastor Isaías Figueiró, sempre nas lonas, dentro da lona de libertação, tinha uma equipe orando 1 hora, 2 horas antes, de manhã já orando, e durante o culto uma equipe de intercessão, né? Então o homem de Deus, ele é respaldado pela sua vida íntima, pela sua vida de oração, de consagração, mas o homem e a mulher de Deus são respaldados por uma família e uma comitiva, uma comissão, um grupo de pessoas, de irmãos que intercedem, né, em favor dos que estão sofrendo. Então o resultado, o bom êxito de um empreendimento, né, é a cooperação de todos que participam. E você faz parte disso através da tua oração. Então esteja orando por nós, esteja orando pelos cultos, você esteja orando ou aqui presencial, acompanhando, né, presente, participando do culto de forma presencial, ou em sua casa, e já te consagrando, diz, Senhor, nesta noite abençoa, liberta. Desde já começa a tocar nas pessoas que estão em suas casas, as pessoas que estão envolvidas com o ocultismo, com a feitiçaria, que, Senhor, a tua presença, ela vem entrar, né? Veja bem, às vezes a gente ora, Deus liberta o cativo, cura os enfermos, e nós não fizemos ideia. A gente atira no que vê, acerta o que não vê, porque a presença de Deus, ela vai muitas vezes dentro de lares, inclusive de casas de ocultismo, de feitiçaria, e liberta pessoas, traz pessoas para a família da fé, para um culto, para que elas sejam completamente libertas e conheçam a verdade e possam desfrutar desta verdade libertadora. Então, gente, vamos se valer disso, vamos estar usando esta arma que Deus nos concedeu por meio da fé em Cristo Jesus, que é a nossa oração. Tá certo? Então, tá dado o recado. Hoje à noite, nossa noite de fé, de socorro, milagres e libertação é bênção de Deus. Vamos ver quem mais bota recado aqui. A Cláudia Antunes bota: sempre buscando este alimento que nos renova todas as manhãs. Deus é bom o tempo todo. Legal, Cláudia. Deus abençoe. Ela bota bom dia, Bruna. A Elizabeth também aqui, Armani, colocando mensagem. O Celso Laiana Fraga Souza. É isso? É isso. Na verdade, hoje mais precisamos orar pela humanidade. É isso aí, gente. É isso aí. A nossa intercessão por povos, por nações, pela humanidade. Veja bem, eu gostei aqui dessa colocação. Na verdade, hoje, mais precisamos orar pela humanidade. Veja a dimensão e a capacidade de alcance da nossa oração e da nossa intercessão. Por mais humilde que uma pessoa possa ser, por mais simples
que ela possa ser, por mais que ela tenha uma função não tão expressiva e notável, com uma visibilidade na sociedade, a oração desta pessoa é de extrema importância e alcança multidões. Então, quando você faz parte do corpo, não importa onde você esteja, ou se você é os olhos, ou se você é um braço, uma perna do corpo, tem coisas que você não percebe, mas são importantes. Eu estou sendo simplista aqui na minha analogia, né? Mas a tua oração, meu irmão, minha irmã, não importa que ninguém esteja percebendo, a tua oração é importante, porque ela faz a diferença no reino de Deus, ela faz a diferença impactando as trevas. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre uma pessoa que talvez, no contexto onde ela estava, considerada insignificante, mas ela fez a diferença, porque ela reconheceu a importância do seu Deus. E aí está o ponto, né? A questão de ser vaso de barro. Somos vasos de barro, aonde o poder é de Deus. Vaso de barro, ou seja, o barro é algo simples, pode rachar, pode quebrar, né? Mas a essência é Deus e a essência é perfeita. Então, veja bem, o ser humano na sua fragilidade, dadas as suas limitações, Deus nos mantém, nos sustenta. Eu vi uma frase aí que eu achei bacana no Facebook, né, de uma pessoa que diz que se recuperou do coronavírus, e um dia que ela teve que pagar de oxigênio foi um valor absurdo assim, no hospital, né? Um hospital particular. E ela foi pagar um dia de oxigênio. E ela começou a chorar. E ela foi consolada pela equipe de enfermagem, pela equipe do hospital, né? Não, mas o senhor vai conseguir, coisa e tal, né? E ela disse assim, não estou chorando porque eu tenho que pagar esse valor e porque eu não tenho valor, eu tenho valor para pagar. Eu estou chorando porque de gratidão a Deus, porque eu respirei a vida toda sem precisar pagar nada e Deus nunca me cobrou. É forte isso, né? Então veja bem, como por mais insignificante que possamos ser diante de tantas pessoas notáveis na sociedade, né, Deus nos sustenta e Deus nos ama. E Deus se manifesta muitas vezes por pessoas que nós nem imaginamos, para curar, para libertar, para transformar, né? Então, eu quero falar de um texto, você pode ir abrindo, em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Nós temos a história de Naamã. Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem conceituado. Naamã era um homem com bom êxito em seus empreendimentos militares. Concedeu muitas vitórias ao rei da Síria. E Naamã, ele era um herói de guerra, porém leproso. Um herói de guerra, porém leproso. E nós começamos a olhar a história deste homem. Boa parte de vocês deve conhecer. Ele estava tomado de lepra e ele foi procurar, né, nós temos aqui 2 pontos importantes. Ele foi procurar o profeta Eliseu para que ele fosse curado. Entre 2 pontos importantes, quero relatar o primeiro, que um general de guerra, um comandante de guerra, um comandante do exército, um herói de guerra, né, um homem poderoso, um homem bem-sucedido, um homem rico, um homem que tinha soldados às suas ordens, tinha pessoas que trabalhavam para ele, um homem com tal reconhecimento que quando ele soube que havia profeta em Israel, o próprio rei da Síria mandou uma recomendação para o rei de Israel, para que ele se apresentasse ao rei, com toda a pompa, com toda a honra e com toda uma comitiva, e levou
doações, né, para ter uma recepção por intermédio do rei de Israel. E o rei de Israel disse: olha, não é comigo, eu não faço cura. Ele disse assim: eu não sou Deus. E aí o profeta Eliseu, ouvindo, aí no versículo 8, ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, e o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficará limpo. Naamã, porém, se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Veja bem, o homem, o general, o comandante do exército da Síria, bem-sucedido, renomado, né? Um homem herói de guerra, porém leproso. Nós aprendemos algumas coisas importantes, que aqui nós temos um homem que se mostrou, inclusive, um tanto quanto orgulhoso. Por que não dizer orgulhoso? Né? Aqui ele tinha um obstáculo entre ele e a cura. Né? Um obstáculo entre ele e o milagre. Algo que se chama orgulho. O problema de Naamã não era a lepra. O problema de Naamã não era a doença. O problema de Naamã não é o que muitas pessoas enfrentam. Às vezes a crise financeira, a dificuldade, alguns desafios que você enfrenta, não é o obstáculo entre você e o milagre. Às vezes o obstáculo entre o ser humano e o milagre é o orgulho. É o vaso de barro pensando que não é de barro. É o orgulho, é a soberba, porque ele chega para receber cura e ele queria dizer como deveria ser feito. Ele chega para receber a cura e eu fico pensando como é que é a nossa oração, né? Como diz em Romanos, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E mesmo assim Deus recebe as nossas orações. Mesmo assim Deus acata as nossas orações. Deus guarda em cálice de ouro. Então eu fico pensando que muitas vezes nós fizemos que nem Naamã. Que Naamã disse o seguinte: veio Naamã com seus cavalos e cavaleiros e disse, ó, então lhe mandou que mandasse Eliseu mandou ele se lavar no Jordão 7 vezes. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso e me curaria. Então, pensava eu, será que muitas vezes a gente não fica orando em cima das nossas convicções e nossos pensamentos? Eu fico olhando que às vezes a oração é a oração do cristão, muitas vezes ela é mais de uma postura inadequada, dizendo Senhor, faz, quase que mandando Deus fazer e dizendo como Deus tem que fazer, do que propriamente se humilhando e permitindo que Deus faça aquilo que é necessário ser feito. Veja como o ser humano precisa ser quebrado, né? Ser quebrado. E aqui Naamã, com todo o seu orgulho, com toda a sua pompa, com todo o seu reconhecimento, né? Com todo o seu notório sucesso, mas Naamã continuava leproso. Né? E Naamã esbarrou em algo que se chama orgulho. 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 Às vezes nos agarramos em algumas coisas e não abrimos mão. E o orgulhoso,
né? O orgulhoso não é aquele só que se envaidece por algo. O orgulhoso é aquele que tem dificuldade de abrir mão e de reconhecer que ele depende de alguém. O orgulhoso, ele tem dificuldade de reconhecer que vai acontecer algo e precisa acontecer algo na vida dele que não é mérito dele. Então, Jesus disse em Mateus 5, no Monte das Bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Eu ainda falei essa semana, estava falando semana passada também, a respeito de 1 Coríntios 1,19, queridos. 1 Coríntios 1,19 diz o seguinte: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Sabe o que significa isso? O ser humano sendo forjado por Deus, né? O ser humano tendo que cair em si a respeito de quem somos e quem Deus é. E o orgulho, muitas vezes, né, a pessoa acha que ela está certa. Tanto é que Naamã, leproso, chegou diante de um profeta, e ele já convicto, já com projeto pronto. Ele vai ter que fazer assim, 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 para que haja cura. Ele chegou diante do profeta com doações, com vários agrados ali, né? Com vários agrados. E também com toda uma comitiva e uma carta de recomendação do seu rei. Então ele chegou por cima. Chegou por cima. E às vezes nós chegamos assim diante de Deus. E a pessoa que está assim cheia de si mesmo, muitas vezes com uma autoconfiança, lembre-se que Pedro traiu Jesus por excesso de confiança, por uma autoconfiança. E a autoconfiança e o excesso de confiança, com o passar do tempo, se não cuidado, pode virar uma soberba. Pode virar um orgulho. A pessoa orgulhosa, ela não aceita conselho. A pessoa orgulhosa, ela se acha autossuficiente. Então, por mais que nós tenhamos experiência, esse homem era experiente, por mais que se alcance e se tenha bom êxito durante o curso da nossa vida, nós temos que ter cuidado, para que não venhamos a inviabilizar o milagre que Deus quer fazer. Porque Deus ama e Deus dá mais graça aos humildes. Nós vamos um pequeno intervalo comercial e em seguida eu volto tratando sobre esse tema. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp
51-986-130103 e 51-99307-5407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Nos alegramos na tua presença nesta noite, Senhor. Rendemos a ti todo o nosso ser e vamos te adorar com tudo que temos e tudo que somos. Aleluia! Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Diga isso. Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom. Vamos dizer, Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. E todos os povos Estamos de volta, 8 horas e 32 minutos, programa Encontros de Fé, eu sou o pastor Márcio da cidade de Gravataí. Que benção estarmos juntos. Estamos falando sobre a questão do orgulho, né? Naamã, herói de guerra, né? Um homem bem-sucedido, a leproso. Veja que com toda a pompa, todo o mérito, todo o reconhecimento, tudo que ele alcançou na vida, não impediu com que ele fosse leproso. E veja que, inclusive, né, a vaidade dos seus próprios pensamentos, o orgulho, tendo em vista o que ele já havia alcançado, foi o obstáculo que ele encontrou para receber a cura. Foi o obstáculo que ele encontrou para receber a cura. Porque Naamã, quando procurou o rei de Israel, o profeta Eliseu, ouvindo, disse para o rei de Israel: deixa ele vir a mim, ele saberá que há profeta em Israel. Ou seja, ele saberá que há homem de Deus em Israel. Em outras palavras, ele saberá que existe um Deus verdadeiro. E quando diz Deus, a palavra Deus, ela nos conota poder, honra e glória. A quem pertence o poder, a honra e a glória? A Deus, não a nós. Por mais que sejamos reconhecidos e tenhamos uma função de uma posição de visibilidade na sociedade,
Não há problema nisso, não há problema em ser um herói de guerra, não há problema em ter bom êxito, não há problema em ter reconhecimento, não há problema em ter uma comitiva como ele tinha. Mas quando ele chega diante do profeta, do homem de Deus, leproso, mas orgulhoso, precisando de socorro, mas se achando autossuficiente. Ele chega e diz assim, quando o profeta diz para ele, o profeta nem disse para ele, o profeta mandou o assistente, mandou Geazi, mandou seu assistente dizer para ele, vá lá e diz pro comandante do exército do rei da Síria, pro herói de guerra, para esse homem que veio com toda essa comitiva, diz para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. 7 vezes no Jordão. E ele ficou enfurecido. Ele disse assim, pensava eu que ele sairia a ter comigo, porque foi Geazi, foi o seu assistente. Ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e eu ficaria curado. E aí ele disse mais, não são porventura Aba e Farfar, os rios de Damasco, melhores que todas as águas aqui de Israel? E ele brabo porque o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Aí o seguinte, versículo 13, então se chegaram a eles os seus oficiais, e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Veja a expectativa de receber algo. Estava em coisas grandiosas, né? Ele estava acostumado com pompa. Orgulho, gente. Orgulho. Orgulho. E ele disse, quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Então, o impedimento para ele receber o milagre era o orgulho, gente. O orgulho. A soberba está em Provérbios 16, 18, precede a ruína. E muitas vezes o obstáculo entre o milagre que precisamos, entre nós e o milagre que precisamos, é o nosso orgulho, é fazer morrer a nossa natureza. O ser humano é assim. Já viram um ser humano, pessoa quando coloca um óculos escuro, um óculos de sol, e senta no volante de um automóvel? Já perceberam? A pessoa parece que se infla. Já notou a pompa? Né? São coisas interessante. O orgulho ele mexe com ele mexe com o ser humano e faz o ser humano inclusive agir de uma forma diferente, né? O orgulho ele ocupa um lugar no coração do ser humano e ele traz uma cegueira espiritual. Aí em Provérbios diz, né, a soberba precede a ruína. Interessante. A soberba precede a ruína. E eu li em 1 Coríntios 1,19, Deus dizendo, eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Provavelmente Naamã ele pensava de si além do que convém. Tudo bem, ele era um homem comandante, um herói de guerra, bem sucedido, com uma comitiva, e ele veio com carta de recomendação de um chefe de Estado. Ele veio com carta de recomendação de um rei. Veja só, carta de recomendação de um rei. Ele era um chefe de Estado, representante de um chefe de Estado, com cartas de recomendação, com toda uma comitiva, com segurança, com exército, né, à sua volta. E o profeta nem recebeu ele, mas não deixou de dar devida atenção. O que esse homem precisa? Ele precisa de um milagre, ele precisa de cura. Então ele vai ao Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Deus, para operar um milagre, ele precisa
reconstruir o ser humano na sua essência. Ele precisa reconstruir o ser humano no seu caráter. Porque aqui, Naamã foi moído. Porque se nós olharmos no início do texto, lembra que eu falei que tinha 2 pontos? Um é o orgulho de Naamã, que nós devemos aprender. Com essa lição, que o orgulho, ele te impede de receber o milagre. O orgulho te impede de aprender coisas novas. O orgulho te impede de ouvir algumas coisas, porque Naamã ouviu, mas não ouviu. Ou escutou, mas não ouviu. Porque ele não queria acatar. Naamã ele só ouvia a si mesmo. Não, eu só quero que o profeta diga que eu vou ser curado. Agora, de que forma ele vai se apresentar para mim, isso é tudo. Então Naamã queria coordenar. Naamã que era o cara. Naamã que sabia das coisas. Enquanto nós chegamos diante de Deus achando que sabemos das coisas e dizendo aonde Deus tem que fazer o milagre, e às vezes nós chegamos assim: não, tudo que eu quero na minha vida é que Deus abençoe minha vida financeira e eu serei um cara realizado. Tá tudo resolvido. Algumas pessoas nos procuram muitas vezes ali no culto: pastor, ora pelo meu marido. Ou o inverso, ora pela minha esposa, o cônjuge. Não, porque Deus tem que abençoar ele, porque ele não entende, ou ela não entende. Porque eu já disse, eu já ensinei, porque eu falei, já não quer deixar eu vir no culto. Estou desistindo, acho que não é, esta pessoa não é para mim. Vamos orar, pastor, para que Deus me conceda outra pessoa. Só um pouquinho. Quem é o conselheiro? É Deus? Ou é o ser humano que está precisando? Quem é que precisava de ajuda e orientação? Era o profeta ou era Naamã? Como é que a gente chega no médico? Você chega no médico, o negócio é o seguinte: doutor, receita aí para mim, hein? Eu tô com isso, receita. Não, tu não vai dizer pro médico o que o médico tem que te dar, meu irmão. Veja bem, olha a soberba do ser humano. Olha o orgulho do ser humano. Né? E isso impede com que as pessoas sejam transformadas. Então, o primeiro passo para se desfrutar do milagre é desfrutar de outro milagre maior, que é fazer morrer a nossa natureza. Quando morre a nossa natureza, nós estamos dizendo que dependemos de Deus. Nós não dependemos mais de nós mesmos. E muitas vezes a gente chega assim. Quantas vezes a nossa oração é até um tanto... Eu já ouvi, mas não gosto muito disso. As pessoas dizem assim, vou determinar que Deus faça tal coisa. E às vezes a nossa oração é até um tanto agressiva se referindo a Deus. Deus faz isso, Deus faz... Só um pouquinho. Nossa oração tem que ser uma oração de humildade. E às vezes quando você direciona a sua oração para um ponto específico, será que aquele ponto específico é realmente onde está a nossa necessidade? Sabe qual era a maior necessidade de Naamã? Aos olhos de Naamã, era a lepra. Mas aos olhos de Deus, era o orgulho. Se Deus tivesse curado Naamã, o profeta tivesse curado de acordo com toda a pompa, com todo o orgulho que determinava a conduta de Naamã, Naamã não saberia quem realmente é Deus. Naamã estaria achando que Deus teria tido a oportunidade de fazer um milagre num homem reconhecido. Deus não precisa da nossa fama, Deus não precisa do nosso conhecimento, nem da nossa sabedoria para fazer algo. Deus, Ele é Deus. Deus quer que nós sejamos humildes. Naamã era Deus de si mesmo. E como Deus de si mesmo, queria ser Deus do próprio Deus. O negócio é o seguinte, eu preciso de um milagre, mas é aqui, ó. Eu preciso de um milagre, mas é na minha vida financeira. Não, dentro da minha casa, quem está precisando é minha esposa, pastor. Quem está precisando são os meus filhos. Veja o que diz, se você precisa de ajuda, precisa de milagre, você precisa de cura.
Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. 1 Pedro 1, 1 Pedro, aliás, 5, 6. 1 Pedro 5, 6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob, não é sobre, sob, debaixo, né? Sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se algo que agrada a Deus é um coração humilde. Humildade é reconhecer que não há mérito em si. Se Naamã, se nós olharmos o que diz no capítulo 5, no versículo 1, a respeito das vitórias de Naamã, nós vamos ter a chave do sucesso. Olha só, 2 Reis, a chave da vitória, essa palavra sucesso eu não gosto muito. Sucesso nos reporta fama, reconhecimento. Da vitória. Sucesso é a glória de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. Seu senhor com letra minúscula. Seu senhor diante do seu rei, diante do seu líder, diante do seu chefe de estado, diante da sua nação. Naamã era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor, com letra maiúscula, dera a vitória à Síria. Veja bem, da onde vinha o reconhecimento, o conceito e o bom êxito de Naamã? Porque o Senhor dera a vitória à Síria, por intermédio de Naamã. E aí Naamã era um herói de guerra, porém leproso. Sabe quem é que dava a vitória para Naamã? Deus, queridos. Se há algo de bom na vida de alguém, se há sucesso na vida de alguém, seja crente ou não, se há algo de bom na vida do ser humano, toda dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom vem de Deus, quer a pessoa reconheça ou não. E tem muita gente cheio de si mesmo, porque eu trabalhei, eu me dediquei, tá certo? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Uma pessoa determinada, trabalhadora, dedicada, ela vai ter bom êxito. Mas sabe por quê? Porque lá em Gênesis, Deus diz assim, ó, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E Deus é comprometido com a palavra dele. Não é simplesmente por uma habilidade. Claro que é a nossa habilidade. Claro que você se determina, você se dedica, você estuda, você trabalha, né? Mas se você olhar bem, é Deus quem proporciona tudo de acordo com a sua palavra. Porque se Deus disse que com o suor do teu rosto tu comerás o teu pão, Deus disse, vai ter com a formiga o preguiçoso, quem não trabalha também que não coma, e aí vai passar miséria, significa que a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é poderosa. O que acontece com homens que nem Naamã é que pelo esforço e pelo seu suor e pela sua dedicação alcançaram e estão desfrutando daquilo que é proporcionado pela palavra de Deus, que é poderosa. Quando você se encaixa no que diz a palavra, vai dar certo. Vai acontecer. Então não havia mérito em Naamã. Havia mérito no Deus que proporcionou com que Naamã chegasse onde ele chegou. Mas não há problema de ter reconhecimento, não há problema de ser um chefe de Estado ou ser um reconhecido por um chefe de Estado ou um líder. O problema é se orgulhar disso, sendo que a glória não é nossa, a glória é de Deus. Eu gosto quando o pastor Isaías diz, entre tantas coisas que temos aprendido com ele, que a maioria dos homens de Deus começaram bem, falando de líderes espirituais. A questão é se manter. Porque todo mundo começa, e começa bem por quê? Porque começa humilde, reconhecendo a graça e a bondade de Deus. E quando se torna às vezes conhecido e começa a ter uma visibilidade, isso não é só
como líder espiritual, como pastor, não, isso em qualquer área. E daqui um pouco o ser humano é tomado por um orgulho, né? E por um sentimento de soberba em função da posição que ele está. E ele esquece que ele é um ser humano igual àquele que está na esquina pedindo esmola. Continua sendo um ser humano. Naamã não se deu conta que ele estava com lepra? Toda aquela pompa e ele permanecia com lepra. E toda aquela pompa, este orgulho, quase que impediu com que ele fosse curado da lepra. Então muitas coisas não acontecem hoje dentro de alguns lares, em algumas famílias, por causa do orgulho, a soberba. Quando ainda confiamos e alicerçamos a nossa estabilidade e temos orgulho pelaquilo que nós alcançamos pelo esforço do nosso braço. Maldito o homem que confia do homem, em Jeremias 17, faz da carne mortal o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Por isso tem muita gente sofrendo. Mas eu falo. E o segundo ponto? Eu disse que era 2 pontos. E o segundo? O segundo, na verdade, foi o ponto de partida que nós devemos dar a devida atenção. Sabe onde é que surgiu a cura para Naamã? Sabe onde é que Deus começou a trabalhar? Deus usou uma serva, uma escrava. Todo o orgulho e toda a pompa, Deus usou uma escrava. Olha só. Capítulo 5 de 2 Reis, versículo 13, assim, ó. No versículo 2. Saíram todas as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Levaram uma menina. Além de ser uma escrava, uma jovem. Além de ser uma escrava e uma jovem, mulher. Que a mulher não tinha muita expressão, não tinha muito reconhecimento, não. Naquela época. Disse ela à sua senhora, disse a menina, a escrava, para a esposa de Naamã: tomaram o meu senhor, com todo respeito, olha o respeito dela, tomaram o meu senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, a cura de Naamã foi fruto da intrepidez de uma menina escrava, que ela teria todo o motivo do mundo para querer o mal de Naamã, porque ela foi roubada, foi tirada da sua nação e levada como escrava para a Síria. E ela estava servindo a mulher de Naamã como escrava. Aonde foi parar o orgulho de Naamã? Olha o que Deus fez com este homem. Uma escrava foi um instrumento de Deus para trazer cura. Como devemos ser humildes. E este ponto, a questão da escrava, né? Será que tem alguém que não possa ser útil no reino de Deus? Alguém que era insignificante, porque um escravo para eles era insignificante. Era alguém útil, mas era alguém descartável. Não deu essa troca, vamos pegar outro escravo, vamos vender essa aí, que não deu certo. Mas foi por intermédio da escrava que Deus proporcionou cura. Como é importante a humildade, queridos. Como é importante valorizar as pequenas coisas. Como é importante se humilhar sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Deus nos exalte. Em Filipenses diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo, foi humilde, se humilhou, mas Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome. Vamos orar nesta manhã para que nós possamos morrer a cada dia, para que possamos tomar a cruz a cada dia, para que possamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã e pedimos a Ti, Senhor. Faz calar a nossa alma e pedimos a Ti, Senhor, derrama do Teu Espírito e nos traz, Senhor, uma convicção, uma percepção de quão frágeis somos, Senhor, e quão grandioso Tu és. Pedimos a Ti, Senhor, toma o coração de cada ouvinte, de cada irmão e de cada irmã. Nos dá um coração, Senhor, segundo o Teu
segundo o teu coração, com humildade, com mansidão. Abençoa cada um, Deus, toca com o teu poder. Ministramos a tua presença, que o orgulho, a soberba caia por terra. Livra-nos, Senhor, de estarmos presos na soberba e no orgulho. Nos dá um coração humilde, um coração sincero, um coração puro. Que, Senhor, os obstáculos para o milagre que precisamos venha cair por terra em nome de Jesus. Senhor, manifesta a tua glória e o teu poder. Somente a ti, Senhor, pertence a glória, o louvor, a adoração. Que possamos ser humildes, andando, Senhor, debaixo da tua autoridade. Nos submetemos, Senhor, nos humilhamos debaixo da tua poderosa mão. E pedimos a ti, abençoa-nos com a tua graça. Que o teu nome seja engrandecido por intermédio das nossas vidas. Nós oramos, Senhor, cura o enfermo, liberta o cativo, faz morrer esta natureza, Senhor, orgulhosa, vaidosa, faz morrer essa natureza soberba, em o nome de Jesus. Nos humilhamos diante de ti, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Paizinho querido. Em nome de Cristo oramos. Amém, amém e amém. É isso aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui, né? Orgulhoso é difícil de lidar, né? Você já tentou aconselhar um orgulhoso? Tá vendo que o cara tá dando murro em ponto de faca? É complicado. Ele estoura, ele fica brabo, que nem Naamã, né? Um filho orgulhoso, vai ensinar um filho orgulhoso. É complicado, né? Então, humildade. Jesus disse, bem-aventurados humildes de espírito, porque dos tais é o reino do céu. Quer crescer? Quer ser grande? Sirva. Seja humilde. Vamos ficando por aqui. Hoje à noite, nossa reunião de fé de socorro e milagres. A partir das 20 horas, faça a sua inscrição. 996-321-740. Um bom dia a cada um de vocês. Lembrando que amanhã à tarde também tem culto, às 3 horas da tarde, né? Na Parada 64. E nós ficamos por aqui, gente. Forte abraço, carinho. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, Pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus.